Olá, eu sou o João Bota e estou contigo na tua Original TV. Informação com Catarina Feliz. Olá, sejam bem-vindos ao espaço informativo da Original TV. É contra o empobrecimento, a desigualdade e a injustiça que as duas centrais sindicais se uniram para mais uma greve geral. Viseu não foi exceção, havendo apenas um incidente a registar no Centro Hospitalar Tondela, Viseu. Hoje é dia de greve geral, uma greve que une setor público e privado e que se faz sentir por todo o país. Em Viseu, Francisco Almeida fala de números expressivos que seguem a tendência nacional. A greve no Distrito de Viseu, a greve geral, tem a esta hora, nos números que temos a esta hora, uma fortíssima adesão no Distrito de Viseu. Não há praticamente tribunais a funcionar. Em Tondela, Nelas, Ouro Frade, Santa Comba, São Pedro Sul, Sátão, Vozela, Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, Tribunal do Trabalho, o Tribunal Judicial, não há tribunais a funcionar praticamente. O mesmo para as finanças em Mangualde, em Viseu, em Penalva do Castelo, mas também empresas, não é só o setor, os hospitais, em Lamego, em Tondela, em Viseu, com adesões entre os 85% e os 100%, querem trabalhadores administrativos, querem auxiliares e a enfermagem, a assegurar os serviços mínimos, obviamente, são os serviços em que isso tem que acontecer, não é? Mas também empresas do setor privado, como a Transdev, uma importante empresa de transportes públicos que tem no Distrito de Viseu uma adesão de 90%, ou a Granimundo, uma empresa da transformação de granitos, que tem uma adesão de 75%. As próprias escolas, que hoje um grande número delas não tem atividades, porque estava previsto para hoje um exame, mas foi antecipado para ontem, e portanto há um conjunto de escolas que não têm hoje atividades. Mas ainda assim, no Caramulo havia 4 reuniões e não se fez nenhuma. Na secundária de Moimenta da Beira havia 4 reuniões também de avaliação, não se fez nenhuma. Na secundária de Sinfãs não se fez nenhuma reunião, com uma adesão acima de 60 e tal por cento, quase 70% de adesão na 2-3 de Sinfãs. As escolas do primeiro ciclo de Sinfãs estão encerradas a 80%. Em 50 escolas, 40 estão fechadas. Na escola EB2-3 de Sernancelho havia 10 reuniões, não se fez nenhuma. Estão, portanto, adiadas as reuniões também nestes concelhos de Sernancelho. E jardins de infância encerrados, que são aqueles que estão todos ainda em atividade, não é? Há as dezenas ou até centenas deles encerrados, como seja o caso de Tordeita, São João de Lourosa, no Concelho de Viseu, para lhe dar 3 exemplos, ou Carvalha, no Concelho de Castro Daire. Portanto, eu creio que estes números permitem dizer com segurança que estamos perante uma grande greve geral no Concelho e no Distrito de Viseu. A adesão à greve é então significativa em Viseu, havendo até ao momento da realização desta reportagem apenas um incidente a registar neste dia de greve geral. No hospital aqui de Viseu, nas urgências, no serviço de urgências, a administração exerceu uma inaceitável pressão sobre os trabalhadores, quer os auxiliares, quer os enfermeiros, no sentido de eles não cumprirem os serviços mínimos que estão legalmente estabelecidos ou negociados com os sindicatos. E tendo em conta que estes trabalhadores são trabalhadores com uma situação altamente precária, esta pressão resultou em que os trabalhadores não aderiram à greve porque estão lá a trabalhar, mas dirigiram-se aos sindicalistas, aos sindicatos do setor, no sentido de expressar essa indignação sobre essa pressão e essa chantagem, e dizendo que se pudessem, se estivessem noutra situação, aderiam a esta greve. Portanto, estão 11 trabalhadores a trabalhar, quando o mínimo exigível eram 7, portanto estão 4 trabalhadores a trabalhar mais, mas o que importa ressalvar aqui é esta inaceitável pressão que a administração do hospital exerceu sobre estes trabalhadores e sobre a qual os sindicatos do setor irão tomar posição brevemente. É contra as políticas de austeridade seguidas por este governo que esta greve é marcada pelas duas centrais sindicais, o GT e CGTP. Esta é já a 4ª greve geral nestes 2 anos de Pedro Passos Coelho à frente do país, e os dirigentes sindicais reclamam sobretudo o fim deste governo e, consequentemente, a antecipação das eleições legislativas. Sim, mas essa era uma ideia, era um objetivo fundamental desta greve. Esta greve geral nunca foi só para o setor
público ou só para o setor privado. Essa foi uma ideia que foi sendo cavada por alguns fazedores de opinião para tentar desmobilizar trabalhadores para esta greve. O que é o facto é que a resposta que os trabalhadores deram a esses fazedores de opinião está aqui expressa nestes números que no Distrito de Viseu, como disse Francisco Almeida, nos indicam seguramente que os trabalhadores deram essa resposta, entenderam quais eram os objetivos e nós consideramos, obviamente, que este objetivo, quando a CGTP se propôs convocar esta greve geral, tendo em conta também o panorama político e social que nós estamos a viver de enormes dificuldades para os trabalhadores e para as famílias, está completamente atingido, sendo que esta greve geral, como toda a gente sabe e pode perceber, não é um fim, mas mais um passo no sentido de derrubar este governo e estas políticas, que é fundamentalmente o objetivo principal desta greve. No Rossio, em Viseu, onde estava marcada a concentração dos grevistas para as 11h30, falamos ainda com um professor que diz que, embora a classe tenha chegado a um entendimento mínimo com o governo, é preciso continuar a lutar por um país melhor e para todos. Hoje estou a fazer greve a 2 reuniões de avaliação também, porque há algum trabalho ainda a ser feito nas escolas e algum dele ainda penso que vai, digamos, ficar atrasado para a próxima semana, para o dia 1 de julho, por exemplo. Eu entendo que está tudo ligado, bem, nós não podemos olhar para o nosso país como, digamos, algo de isolado ou de profissional. Está tudo ligado. As lutas que eu vou fazendo e que muitos colegas fazem e que os profissionais fazem devem ser vistas sempre em conjunto e não individualizadas. Estamos todos unidos e quando nós olhamos para as profissões como algo de geral, acho que estamos a olhar bem para aquilo que temos para o país, um país uno, numa direção certa, numa direção que seja a de um país de todos e para todos, nomeadamente para os mais novos. As lutas que nós vamos fazendo, alguns de nós, gente mais madura, digamos, quando nós o fazemos é por nós, claro, mas é pelos nossos filhos, pelos nossos netos, etc., pelos jovens todos e pelo país, não é? Pelo país e pela melhoria das condições de vida dos que nele habitam e contra as medidas de austeridade impostas pela Troika e seguidas pelo atual governo. É assim que se faz greve também em Viseu. Uma greve com números expressivos que não se refletiram, no entanto, na concentração marcada para o Rossio, onde estiveram menos de uma centena de pessoas. Voltaremos com atualizações informativas, caso se justifique. Entretanto, fique connosco e veja a nossa restante programação. Original TV, uma visão global.